nós observamos essa passagem que foi lida nessa noite, nós vamos nos deparar com o retorno do povo de Israel de um cativeiro chamado cativeiro babilônico. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada e começamos a observar, os irmãos conhecem muito bem a história que o povo de Israel chega na terra prometida, mas passa alguns anos, mas infelizmente o povo acaba se desviando dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses, desobedecendo a lei de Deus, e chega um momento em que o povo de Israel é levado cativo. O livro de Daniel, o livro de Ezequiel vai muito bem relatar a questão do cativeiro babilônico, assim como o livro dos reis e o livro das crônicas. O interessante é que passa-se 70 anos e o povo agora é liberto e começa a retornar ao seu lugar de origem. Ele começa a voltar para a sua terra natal. Algumas pessoas com certeza morreram, algumas pessoas infelizmente não puderam fazer esse trajeto de volta, mas muitos retornaram até Jerusalém. E quando nós chegamos aqui no capítulo 7 do livro do Esdras, nós iremos observar que, se a gente voltar um pouquinho, melhor dizendo, nós vamos ver que o livro ele vai se iniciar com isso. O povo retorna para Jerusalém, a reconstrução do templo começa, e nós vamos ver que Neemias ele vai tratar dessa questão da reconstrução da muralha, reforma do templo e outras coisas, e Esdras vai tratar da parte espiritual. É bem verdade que nós temos uma parte material, vivemos um momento em que tem muitas preocupações, vivemos um momento de muitas dificuldades, isso é fato, não podemos negar isso, mas existe também o nosso lado espiritual. Então nós vamos ver que além do povo estar trabalhando na construção física, nós vimos que Esdras é designado para trabalhar na reconstrução espiritual do povo de Israel. E quando nós chegamos aqui no capítulo 7, nós vamos ver que ele é enviado para Jerusalém, juntamente com outros sacerdotes, com outros levitas, com outras pessoas que serviam ali no templo. E quando nós chegamos no versículo 10, que é o versículo chave do texto que nós lemos, nós vamos encontrar pelo menos 3 lições que nós aprendemos com o escriba chamado Esdras. E essas 3 lições que nós vemos aqui nesse versículo de número 10, elas são de suma importância para o nosso caminhar cristão. Nada do que nós vamos falar aqui é novo, é desconhecido de alguém, mas é interessante que de vez em quando nós refresquemos a nossa memória e nos lembremos, assim como todos os meses nós tomamos a ceia do Senhor para nos lembrar do sacrifício de Cristo. Se não tomássemos a ceia do Senhor, a gente ia esquecer, a gente ia, como é que se diz, jogar para escanteio, não dar o devido valor. E a palavra do Senhor de vez em quando traz coisas que nós já aprendemos, para que nós venhamos refrescar a nossa memória. Então qual é a primeira lição que a gente aprende aqui com o escriba chamado Esdras? Inclusive eu tenho um irmão que tem esse mesmo nome, é o irmão mais novo. A primeira lição que nós aprendemos aqui no texto lido, irmãos, é que Esdras propôs no seu coração buscar a lei do Senhor. Buscar significa o que, Josias? Buscar significa estudar, conhecer a palavra de Deus. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós observamos todos esses livros que foram escritos, pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, homens inspirados por Deus para escrever as Escrituras, e todo o trabalho que foi feito para que este livro chegasse até nós. Se nós tivéssemos assim uma pequena noção de todo o trabalho que foi, a palavra ela foi escondida por muitos poderosos, a palavra ficava escondida ali, ninguém podia pegar, mas hoje nós temos total acesso a ela. E a primeira lição que nós aprendemos com Esdras, nós precisamos buscar a lei do Senhor, conhecer aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que verdadeiramente é o norte, é a direção para as nossas vidas. Precisamos conhecer a palavra de Deus, antes de tudo, está
familiarizado, ou seja, vamos dizer assim, algo que é bem conhecido da gente no nosso dia a dia. Não é algo novo, é algo que eu conheço, que eu sento aqui e medito. Isso é a importância da leitura diária da Bíblia Sagrada. Foi frisado aqui pelo presbítero Cleus que alguns se desviaram, mas infelizmente, se nós formos observar cada uma dessas pessoas, talvez, não sei, não buscavam uma meditação na lei do Senhor, a leitura diária da Bíblia Sagrada. A gente reserva tempo para tanta coisa, mas nesse tempo de, vamos dizer, de incertezas, nesse tempo de dúvidas, nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição, nós precisamos continuar buscando ao Senhor, lendo a sua palavra. E foi isso que Esdras fez, ele procurou buscar. Mas não vai ficar tão somente no buscar, no conhecer. A gente aprende a segunda lição com ele. Ele procurou também cumprir. Cumprir a segunda lição. Não adianta a gente conhecer e não procurar cumprir. É a mesma coisa de eu conhecer o manual e não executar aquilo que está no manual. A Bíblia aqui Sagrada, ela vai justamente frisar isso aqui. O conhecimento da palavra alinhado à prática produz um resultado eficaz. Então a palavra de Deus, além de nós conhecermos, precisamos cumprir, obedecer a palavra de Deus. É algo, não é nada novo aqui, todo mundo sabe disso. Mas Deus tem colocado isso no meu coração nessa noite, para nós refrescarmos a nossa memória. Reservarmos um tempo de leitura da palavra. Muitos de nós estamos em casa, às vezes empregamos o nosso tempo em tantas coisas. A gente quer resolver ali, ajeitar uma coisa dentro de casa, talvez ali uma parede que está descascando, ou talvez um móvel quebrado, ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer para ocupar aquele tempo. Mas nós precisamos reservar um tempinho para buscarmos ao Senhor, conhecer a sua lei, cumprir e, por fim, ensinar para quem precisa. Mas às vezes eu não sou professor, eu não sei ensinar, eu não sei pregar. Mas a partir do momento que nós procuramos a conhecer a palavra, passamos a cumprir a sua palavra, Deus, Ele dá esse direcionamento de ensino. Muitas vezes você ensina sem dizer uma palavra. No seu proceder cristão, no seu caminhar cristão, as pessoas já observam você e vê se ele tem algo diferente, ela tem algo diferente. Quando nós observamos no livro dos reis, nós vamos ver que o profeta Eliseu, ele passava, e a mulher sunamita, ela dizia, aqui, ali, vai um homem de Deus. Você não vê em momento nenhum Eliseu chegando para ela dizendo, olha, eu sou um homem de Deus. Não. Então, nós precisamos justamente isso, é o que o texto nos ensina. Nós precisamos buscar, reservemos um tempo, precisamos cumprir e posteriormente ensinar a lei do Senhor, para que o mundo lá fora possa ver em nós a diferença. Quando a gente vai para Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ele vai deixar bem claro, ele vai dizer, ó, ide e fazei discípulos. Como é que se faz um discípulo? É ensinando a palavra. É primeiramente buscando, é depois cumprindo e depois de tudo ensinando, para que o resultado seja eficaz. Amém? Que Deus possa guardar essa palavra no seu coração. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Prazer.
meu Pai amado, Senhor, meu Deus, cuidar